Olá, nobríssimos, boa noite. São exatamente 19 horas e 2 minutos. 2 minutos de atraso, graças ao trânsito da capital baiana. Mas estamos na área para mais uma edição. Esta é a nossa 11ª edição do Bate-Papo na Rede. E mais uma vez o programa vai ser transmitido, né, pela rádio web APPM News, assim que eu conseguir ligar aqui o sistema e colocar. Já entramos aqui no ar. A Alice Sena, a doutora Alice, já está na área. Daqui a pouco nós vamos chamá-la aqui para o bate-papo na rede. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas, né, a importância das vacinas, né, também sobre a variante Delta que vem causando estragos no Rio de Janeiro e em outros lugares. Deixa eu só ver aqui, pronto. Já estamos ao vivo também na rádio APPM News. Uma boa noite a todos, queridíssimos da rádio web APPM News. Lembrando que você pode participar do bate-papo na rede, mandando sua mensagem aqui nos comentários. E você que está ouvindo, né, pela rádio APPM News, né, a PPM está lançando também um aplicativo individual, né, da rádio APPM News, mas você pode ouvir por qualquer aplicativo de rádio e você manda sua mensagem, sua pergunta pelo telefone 719-9173-0042, o nosso zap, e nós vamos estar mandando sua pergunta para a doutora Alice Sena. Doutora, se eu te chamar em algum momento de Aline, por favor. Já Xande SV tá na área, Paulinho tá na área, já tem uma galera aqui entrando, vamos recepcionando a todos, e ela aí, ó, bem iluminada, com óculos no padrão, o batom também aí no padrão. Boa noite, queridíssima! Boa noite, é um prazer Bom, estar com vocês. o prazer é todo nosso, agradecer a ter aceito esse convite, né, para participar do Bate-Papo na Rede, um assunto muito importante, né, porque apesar de nós já estamos partindo aí, né, para 2 anos de pandemia praticamente, né? Muita gente continua com muitas dúvidas, muita gente está evitando se vacinar, né? Um número alarmante, eu publiquei ontem uma notícia de que 90 mil pessoas que estão em condições cadastradas, tomaram a primeira dose e estão evitando tomar a segunda dose. Pessoas com dúvidas em relação ao uso da máscara, né? Então, tudo isso nós vamos conversar hoje com a doutora Alice Sena, que além de infectologista, tem várias outras, né, várias outras atribuições e formações acadêmicas. Conte um pouco para a gente e se apresente para o nosso público, doutora. Olá, boa noite, eu sou Maria Alice, sou médica infectologista, tenho uma especialização em epidemiologia hospitalar. Além disso, eu trabalho como perita médica legista e sou bacharel em Direito, cursando atualmente uma pós-graduação em Direito Médico. Mas a minha área de atuação mesmo é a medicina. Pronto, deixa eu só lembrar mais uma vez, você que está ouvindo pela rádio web APPM News, mande seu zap para 99117 9173-0042 e você pode mandar sua pergunta aqui para o nosso Instagram. Leandro também está na área, seja bem-vindo. Rosemaidia, minha querida, sempre presente, um grande abraço. Doutora Rita Benigno, conhece? Conheço. A colega? Colega. Seja bem-vinda, doutora Rita Benigno, fazendo muitas benignidades por aí, né? Bom, eu comecei já dando uma informação e que é a nossa primeira pergunta aqui, antes do pessoal começar a fazer as suas perguntas. Ontem foi noticiado que 90 mil pessoas habilitadas a tomar a segunda dose da vacina ainda não compareceram, né, aos postos, né? E eu queria saber o que a doutora acredita a este tipo de situação. Por que ainda tem gente que, embora tenha tomado a primeira dose, ainda não foi tomar a segunda dose? Bom, o Brasil, na realidade, né, ele demorou muito tempo para tratar a pandemia com a devida seriedade no que tange a comunicação pública. Nós perdemos um tempo imenso, né, discutindo fake news, discutindo tratamento precoce, kit Covid e várias outras medidas sem um respaldo à evidência científica.
À medida que foram surgindo as vacinas que foram sendo disponibilizadas, para piorar a situação, o governo o governo federal se posicionou contrário à obrigatoriedade da vacinação, né? E a gente entende que existem as garantias constitucionais, né, o direito às liberdades individuais, mas no momento de pandemia, quando a gente se encontra, no momento de emergência sanitária, penso que devemos flexibilizar essas garantias em prol do benefício coletivo. Bom, além disso, a gente sabe que nenhum direito é absoluto, né? Então, utilizando-se ainda do desconhecimento técnico da população, essa disseminação de fake news, fazendo falsas assertivas de que a vacina promoveria mutações genéticas nos seres humanos, também levou muita gente a se distanciar dos postos de vacinação. Além disso, para além disso, ainda tem a questão da imunidade de rebanho, onde as pessoas, alguns defendem que é melhor que as pessoas se exponham em massa ao vírus, né, que adquiram a doença de forma natural, desconsiderando eles, né, que essa exposição massiva ao vírus, uma população que é 100% vulnerável, ela pode levar a um esgotamento, né, como a gente falou várias vezes, e nós vimos isso no norte, né, a um esgotamento do sistema de saúde, né, porque vão adoecer várias pessoas ao mesmo tempo, com a necessidade, com o potencial de necessidade de uma assistência especializada, e muitas mortes ocorrerão para até que a gente alcance essa imunidade de rebanho. Então, vários foram os fatores que fizeram com que as pessoas não dessem credibilidade à vacinação. Além disso, né, nós também convivemos com questões relacionadas à sensação de falsa segurança que as pessoas têm quando tomam a primeira dose, acham que isso já pode ser suficiente para garantir uma imunidade duradoura, e a gente sabe que isso não é, né? E deixam de tomar as doses subsequentes, além do medo dos eventos adversos. Então, nós temos, é muito importante a comunicação, é muito importante o empoderamento da população através de um conhecimento técnico, de passagem de mensagens seguras para que as pessoas possam, então, se posicionar de uma maneira consciente em relação às suas escolhas. Então, o que é importante a gente dizer é que as vacinas, elas são produtos seguros, são produtos que, quando são liberados no mercado, foram feitos vários estudos em relação a seu potencial de gerar imunidade, a sua segurança, a dose, e que as vacinas elas só têm o seu efeito esperado se forem tomadas as doses que são preconizadas. Então, não tem por que a população não ter medo. É a única medida que nós temos hoje que a gente considera eficaz para o controle da pandemia, porque não existe, à luz da ciência atual, nenhum meio outro de prevenção da doença. Então, é necessário. Os eventos adversos, eles ocorrem, como toda outra vacina pode ocorrer, como qualquer outro medicamento, qualquer produto farmacológico pode levar a eventos adversos, mas esses eventos adversos também eles são monitorados. Então, Pronto. se descobre que um evento adverso é muito grave e ele é muito frequente, obviamente que essas vacinas serão retiradas do mercado. Agora, existe também essa questão que se fala também, que houve acelerou-se, né, a produção dessa vacina, ao contrário do que acontecia ou aconteceu com outras vacinas, mas por conta da situação alarmante que o mundo vivia e ainda está tentando se recuperar disso, né, se acelerou o processo. E as pessoas que acreditam que esse processo ter sido acelerado possa ter causado alguma falha, existe algum ponto de razão? Não, não tem razão. Realmente, foi um tempo recorde da produção de vacinas. A gente estima que algumas vacinas elas demorem cerca de 10 anos para serem produzidas. Mas relembrando que é um novo coronavírus, já existiam outras espécies de coronavírus conhecidas, de outras epidemias que ocorreram no Oriente Médio no passado, e já existiam estudos também em relação à produção de vacinas para esses produtos. Foi uma confluência de países, né, inclusive a identificação do genoma do vírus feito por Baiana, mas a urgência da situação, a emergência sanitária fez com que esses estudos fossem acelerados. Mas para que haja uma liberação de um produto, quer seja ele um medicamento, uma vacina, existem todas as fases obrigatórias de estudo para serem liberados.
E todos esses produtos que estão sendo utilizados, eles passaram por todas essas fases. E continuam passando. A fase 4 de investigação, de estudos de produtos farmacológicos, ela é feita pós-comercialização, pós-autorização, né, pós-liberação de venda. Então, continuam sendo avaliados os eventos que vão ocorrer de uma forma mais rara. De que maneira? Quando você expõe muitas pessoas àquele produto, aqueles eventos que ocorrem no percentual muito menor, obviamente eles vão aparecer. Não por isso a gente tem que ficar alarmado quando ocorre um evento que é mais raro, que é um evento mais grave, porque isso ocorre com todas as outras vacinas. O que acontece nesse momento é que um momento de emergência tão grande, em que a gente precisa vacinar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, obviamente que esses eventos raros eles vão aparecer de maneira mais rápida. Mas Certo. tudo isso é analisado. Porque se, por exemplo, ocorre um evento morte, é um evento grave, então vamos parar, vamos analisar se existe um nexo de causalidade, não só uma associação temporal entre a vacinação e o evento, mas analisar se há um nexo de causalidade com a vacina. Então, se forem eventos graves e frequentes, essa vacina é retirada de circulação. Então, não tem por que temer, né? Porque tudo isso está sendo feito de uma maneira controlada. Pronto. A gente também tem algumas situações, né, que acontecem no cotidiano, então tem gente que acaba até potencializando algumas informações até para tentar vender o seu discurso. E, por exemplo, aconteceu recentemente a morte, né, do ator Tarcísio Meira, né, que se polemizou muito porque ele já havia tomado as duas doses da vacina. Né? E aí muita gente passou a ter essa desconfiança sobre a eficácia das vacinas por conta dessa situação. Então, você já falou mais ou menos sobre essa questão da confiabilidade, né, dos riscos da vacina, mas assim, o que poderia ter levado, né, o que já se estudou sobre o caso, à morte do Tarcísio Meira de Covid, já que ele já tinha tomado as 2 doses? Sim. Bom, as vacinas, sem dúvida, elas estão entre as medidas de saúde pública mais eficazes no combate das doenças infecciosas, né? Nós podemos enfatizar isso com algumas doenças que foram erradicadas, a exemplo da varíola, da febre amarela urbana, da poliomielite, do sarampo. E também nós podemos verificar que, à medida que as pessoas deixam de adotar as medidas de segurança, existe um risco de ressurgimento dessas doenças, como é o caso do ressurgimento do sarampo atualmente, pela baixa cobertura vacinal. Mas o que é que acontece? A vacina, ela depende de uma interação entre a imunogenicidade, a capacidade de produzir, de estimular o sistema imunológico do produto, na vacina, com a resposta do organismo. Então, nenhuma vacina ela tem 100% de eficácia. E com as vacinas da Covid, isso foi muito propalado, né? Que a depender do mecanismo de produção da vacina, existe uma diferenciação entre o grau de proteção contra a infecção, que algumas têm graus variados de proteção para evitar que o indivíduo se infecte, que apresente doença, mas a maioria dessas vacinas, independente do seu mecanismo de produção, elas dão uma alta proteção contra a evolução para formas graves da doença, que é o que mais nos interessa, né? Porque já que a infecção pela Covid, nem sempre ela vai gerar uma infecção, um quadro grave. Mais de 80% das pessoas que se infectam, elas desenvolvem quadros leves, quadros que não requerem uma assistência hospitalar. Mas, então, o que a gente tem que enfatizar nessas situações é que, apesar de ser feita a vacinação completa, né, no caso do Tarcísio Meira, nem toda vacina protege 100%. Mas a importância epidemiológica da vacina é que, evitando que as pessoas evoluam para formas mais graves, nós asseguramos assistência médica para todos que possam adoecer, reduzimos a incidência de morte e reduzimos a circulação do vírus no ambiente. E, com isso, reduz-se a transmissibilidade. Mas é esperado que algum percentual de pessoas vacinadas, né? Temos vacinas que têm um potencial de proteção em torno de 75%, 90%. Então, 25% a 10% podem, sim, evoluir para formas mais graves. Mas se a gente consegue reduzir isso, isso já tem uma importância epidemiológica muito grande em relação à disponibilidade de recursos para assistência aos pacientes mais graves, redução de mortes, redução de complicações. Então, é basicamente por isso que a gente não espera que vá zerar a incidência nem a ocorrência de mortes. É uma redução com a vacinação. Certo. Eu ouvi dizer também, né, algumas matérias, algumas entrevistas,
sobre a possibilidade das vacinas não terem a mesma eficácia em pessoas de maiores idades, em pessoas mais idosas, e até justificando essa questão do próprio Tarcísio. Ele tinha outras comorbidades, né, e também pela questão da idade avançada. Isso tem algo de relevante? Sim, é como eu falei, uma interação entre um produto, né, que tem as suas características, que é estudada em uma população específica. Cada vacina foi feito um estudo em uma população específica, mas tem também as questões individuais. Então, a gente espera que cada pessoa tenha a sua resposta individual, porque cada ser humano é um ser humano, né? Então, eu posso responder de uma maneira 100% a um produto, a uma vacina. Outras pessoas não têm essa mesma capacidade de resposta. E nós sabemos que, à medida que a gente vai envelhecendo, o sistema imunológico ele tende também a diminuir a sua capacidade. Então, pessoas que têm doenças graves, pessoas que têm, por exemplo, câncer, são pessoas cuja resposta imunológica já é menor. Mas a vacina foi feita estudo em várias populações e mesmo na população de idosos, ela demonstrou um grau significativo de resposta. E isso a gente até corrobora quando a gente avalia, após a vacinação, que foram grupos prioritários, os idosos foram os primeiros grupos a serem vacinados, nós observamos uma redução significativa de internamentos nessa população. Óbvio, né, que o vírus, ele é esperto. Ele, à medida em que ele vai encontrando um ambiente hostil para a sua permanência, para a sua sobrevivência, ele vai, então, tendo mutações, alterações na sua estrutura, para garantir que ele continue se replicando e se mantendo, né, digamos assim, viável para causar infecção. E essas mutações, então, elas podem alterar, ter um risco potencial de alterar a resposta à vacina. Certo, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou, que está entrando, a Geisa Marcalbes, Kátia Souza, JM Felizes, mandou aqui, Juliano aqui em Ipiaú. Grande Juliano, seja muito bem-vindo, eu estive em Ipiaú aí essa semana passada, foi, que dia foi que eu fui para Ipiaú? Semana passada, visitando, né, o comandante-geral da Polícia Militar, fez uma homenagem para um dos praças mais antigos da corporação, com 96 anos de idade, né, 73 anos, tem 73 anos que ele ingressou na corporação em 1948, e aí o comandante foi lá fazer uma homenagem, eu fiz esse registro, tenho postado algumas fotos aqui na página, o senhor Cabo Geraldo, grande abraço ao Cabo Geraldo, a todos aí dessa família maravilhosa, e o Juliano, seja muito bem-vindo. Aproveito para pedir para você que está entrando, dizer de onde é que você está falando, né, da sua cidade, o seu bairro, vamos interagindo aqui, faça a sua pergunta. A NPS Brasil também está na área, a Laís Gomes, minha queridíssima vice-presidente da PPM, também está na área. Robson Sena está na área. Parente, é? Não. Robson Francisco Fábio Eubrosa. Tem um bocado de gente aqui que eu nunca vi. Rafael Professor Costa, Daiane Siqueira, Ari Persiano, Jana Fabrício, Elmo Santos, Tereza Cristina, Diogo Chaves, Misael é o nome de alguém de minha família, mas não é esse não, Misael, Vitoriano Bonfim, Geisa de novo aqui, Cate, eita Cate, e Márcio J10. Sejam todos muito bem-vindos. São exatamente 19 horas e 21 minutos. Uma boa noite para você também que está ouvindo pela rádio online da PPM. Estamos no Bate-Papo na Rede, em sua 11ª edição, hoje com a doutora querida Alice Sena. Bom, muita gente vem agora, né, com uma nova onda, inclusive se denunciou que existe um grupo, né, como se fosse um menu de vacinas, né? As pessoas escolhendo a vacina com as quais querem se vacinar. Quais são as vacinas que a gente tem hoje disponível? No Brasil, a gente tem a AstraZeneca, Oxford, né? Temos da Janssen, Coronavac, AstraZeneca, que é a Oxford, a Moderna. Isso, a Moderna já está no Brasil também? Tem. Na Bahia, eu não tenho visto essa anúncio dessa vacina. Mas, assim,
Por que que existe essa corrida, né, para que se escolher que tipo de vacina? Existe realmente uma vacina melhor do que a outra? É por conta dos percentuais de efetividade? Me fale um pouco sobre essa questão e os perigos, né, de você estar escolhendo vacina. É totalmente desnecessário, né? E não recomendável essa escolha de vacinas. Como eu falei anteriormente, todas as vacinas liberadas para uso pela agência reguladora, pela agência de vigilância sanitária, elas passaram por rigorosos testes, estudos clínicos para serem liberadas. Então, todas as vacinas têm a garantia de imunogenicidade, têm a garantia de segurança do ser humano, e os eventos adversos eles são controlados. O que acontece primeiro, algumas vacinas têm sido reportados efeitos colaterais maiores do que outras, né? Algumas vacinas houve uma propagação na mídia em relação aos eventos adversos, como trombose, como lá no início um evento morte que estava temporalmente associado à vacinação. Isso faz com que as pessoas desenvolvam um certo medo e preferência, principalmente por conta dos percentuais de proteção dados por cada vacina. É importante a gente enfatizar que, independente do percentual de proteção que essa vacina dá contra a infecção, que nós sabemos que é variável para cada uma delas, o que mais importa na vacinação são duas coisas. A primeira, que eu falei já anteriormente, é a diminuição do risco de evolução para formas graves da doença. Nós sabemos que a COVID tem um espectro de manifestação clínica muito amplo, que vai desde formas assintomáticas, pessoas que adquirem infecção e que nem sabem que adquiriram porque não apresentam nenhum sintomas, a formas pouco sintomáticas, que podem passar como um mal-estar, como um resfriadozinho comum, há formas que requerem uma atenção médica, porque já vão evoluir com quadro respiratório, com complicações, e formas graves, que são em torno de um percentual de 5%, que requerem uma atenção em unidade de terapia intensiva. Então, se nós conseguimos reduzir essas formas graves, nós reduzimos a chance de morte pela doença. E isso é importantíssimo, né? Isso tem um impacto importante em termos de saúde pública. E o segundo motivo, que é o principal motivo, é que nós sabemos que até hoje não existe nenhuma medida farmacológica, ou seja, não existe nenhum remédio que tenha evidência científica para uso em massa para prevenção da infecção. A única forma que nós temos segura de prevenir a infecção e de controlar a pandemia é o uso da vacina. E o que a vacina faz? À medida em que as pessoas têm uma capacidade de responder mais rapidamente ao entrar em contato com o agente infeccioso, porque ela já tem a produção prévia dos anticorpos dada pela vacina, há uma possibilidade da gente evitar que essas infecções elas ocorram de uma maneira mais ampla e evitando isso, essa infecção ocorrendo da forma acelerada, como ela vem ocorrendo, com alta transmissibilidade, com alta carga de vírus circulante, nós diminuímos a transmissibilidade do vírus. E, com isso, a gente vislumbra uma possibilidade de controle da pandemia, que, se não fosse dessa forma, a gente só conseguiria com a dita imunidade de rebanho, quando mais de 70% da população, em média, estivesse contaminada. E o que é pior, nós sabemos hoje que, apesar da pessoa já ter tido a doença, não é uma garantia de que ela não possa vir a se recontaminar. À medida em que também esse vírus está em alta circulação na população e existe uma passagem do vírus por diversas vezes no ser humano, existe uma alta chance, um alto percentual de ocorrência de mutações. E essas mutações conferem ao vírus uma capacidade de maior infectividade, uma capacidade de multiplicação muito maior, então com cargas virais mais altas. E essas cargas virais mais altas levam, como consequência, a um potencial de maior gravidade do quadro clínico e a um potencial de aumento da transmissibilidade. Então, vira-se uma bola de neve. Então, não tem que a gente escolher vacina, né? Os efeitos colaterais que ocorrem são efeitos colaterais que ocorrem com diversas outras vacinas que estão dentro do nosso calendário básico do Programa Nacional de Imunização. Não é nada alarmante. Pior do que os efeitos colaterais da vacina é a doença. Então, não tem sentido. A vacina boa é aquela que está disponível para você tomar quando chegar a sua vez. E a gente tem que tomar e tomar o esquema completo. Ok. A Biomed objetiva.
colocou aqui, tema ótimo. Me explique aí, Biomedo Objetiva, o que significa aí sua identificação no Instagram, que eu fiquei curioso. Elisana também, pode ser Biomed, né? Biomed Objetiva, pode ser isso também, né? Explique aí. Elis está aqui na área também, Elisa Nascimento. Ludmila, minha querida, seja bem-vinda. A Biomed Objetiva está dizendo aqui, ótima explicação. Daniela Salles, Geni Sarmento, minha querida, seja bem-vinda. Biomed Objetiva. Ok, está explicado. Bom, eu estava assistindo hoje uma declaração do governador Rui Costa, que ele está bastante preocupado, porque assim, a gente vive um momento em que tudo, né, faz muita gente pensar que a pandemia acabou. Né, tudo abriu, já se programa o Carnaval, já se programa o Réveillon. Fim de semana passado a Praia da Barra estava completamente lotada, as praias lotadas, vários cantores famosos, né? Senhor Márcio Vitor, seu Jalperi, que eu admiro tanto, fazendo show com casa lotada. Né? E assim, parece, boa noite, Geni, parece que a pandemia acabou. E o governador falou que, embora esteja estagnado, né, não está mais em decreção, em decrescente, como já esteve. Né? Hoje, inclusive, parece que voltou a cair os números, mas hoje, meio-dia, ele falou que os dados estavam estabilizados. Existe, né, ainda essa forte possibilidade, porque o Rio de Janeiro está com 90% já, né, por conta da variante Delta. Né, já está voltando, não se sabe mais que onda é essa, se é a quarta, se é a quinta. Existe a possibilidade da Bahia, pelas suas características, fala-se muito também do calor, do verão e tal, de ter uma nova onda forte, e quais são os riscos dessa variante Delta, né, chegar aqui na Bahia? Sim. O risco é claro. Primeiro que o próprio comportamento das epidemias, ele tem uma curva, né, uma parábola, né? Então a gente já espera que tenha esse comportamento, porque à medida que começam a aumentar muitos casos, as pessoas terminam se retraindo um pouco, adotando, seguindo as medidas de segurança, e à medida que essas medidas de segurança elas são aderidas, há uma adesão forte a isso, nós tendemos a ter uma queda da incidência. Então, quando ocorrem muitos casos de uma vez, também há entre aspas, um esgotamento das pessoas vulneráveis e é uma tendência natural de haver essa queda periódica das epidemias. Entretanto, isso geralmente é referente à mudança de comportamento, à adesão às medidas preconizadas, à força com que as campanhas que são feitas para que as pessoas observem as medidas que estão sendo recomendadas sejam seguidas. À medida que começa essa flexibilização, começa com essas medidas de retomada da vida normal, entre aspas, né? Porque eu acho que tão cedo a gente não vai retornar à normalidade, as pessoas começam a ter essa falsa sensação de que a pandemia passou, de que as coisas estão tranquilas, de que agora a gente pode liberar geral. E aí começa a fragilizar, flexibilizar as medidas de segurança e o vírus que ainda se encontra em alta circulação, ele começa então a agir. Então, enquanto nós não tivermos mais de 70%, um percentual elevado de pessoas completamente vacinadas com os imunobiológicos que requerem 2 doses, tem que estar com as 2 doses completas, a gente não tem segurança de que haja uma continuidade nessa tendência de queda. E outra coisa importante, a variante Delta, né, que é a variante de importância, de preocupação no momento, todas essas variantes, como eu falei, elas ocorrem como se fosse um mecanismo de seleção natural do vírus. Então, vai sobreviver aquele que é mais forte. Então, à medida que ele vai burlando o nosso sistema imunológico, ele vai adquirindo, então, uma possibilidade, uma capacidade de se replicar mais rápido, de se transmitir de uma forma mais rápida, e ele vai substituindo, então, as variantes anteriores. Né? Ele vai se tornando como se fosse o membro forte da família. Então, ele vai ganhando a luta contra os outros e vai se perpetuando. E esse vírus, ele tem uma alta transmissibilidade. Então, ele pode se expandir de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. O Ceará ele já adotou algumas medidas, né, de restrição à entrada de pessoas no estado, né, requerendo exame de PCR, alguns critérios para entrar, justamente por isso. Porque a gente, provavelmente, essa cepa ela vai se disseminar. Ela começou na Índia, em 2020,
né, já é descrita em 85 países, e aqui no Brasil nós já são mais de 700 casos relacionados à variante Delta. E isso a gente tem um conhecimento superficial, porque esses dados eles requerem que seja feita uma avaliação genômica do vírus, né? Uma avaliação do seu componente, do seu genoma, do seu material genético, um sequenciamento desse material genético, e isso é reportado ao centro que vai fazendo a computação. Então, não é em tempo real esses dados, né? A gente tem os dados de estudos de semanas epidemiológicas anteriores, onde são feitos os estudos. Então, a gente tem que tomar medidas redobradas de cuidado. Então, o uso da máscara é essencial. Inclusive, como esse vírus ele tem uma capacidade de transmissão maior, a gente enfatiza que o uso de máscara, existem duas formas, dois objetivos para o uso da máscara. O objetivo da máscara, que é para conter as secreções do usuário, né, diminuindo a contaminação ambiental. Nesse objetivo, a gente pode utilizar a máscara de tecido. Ela não é considerada um equipamento de proteção, porque, na realidade, essa máscara ela apenas contém as nossas secreções de serem disseminadas no ambiente. Então, ela diminui a contaminação ambiental. O equipamento de proteção individual, a máscara, é aquela máscara cirúrgica ou respirador PFF2, chamado mais comumente de máscara N95, né? Que possuem filtros específicos que impedem ou diminuem a contaminação vinda de fora. Então, quando a pessoa fala, espirra, tosse, nós eliminamos várias gotículas que carregam os infectados do vírus. E essas gotículas, a máscara de tecido sozinha, ela não é capaz de evitar que você aspire da outra pessoa. Então, por isso que é importante que todos estejam usando máscara para evitar contaminação no ambiente. Mas no intuito de evitar que você se contamine com a pessoa que está infectada, o ideal, principalmente com essa nova variante, é que se utilizem as máscaras, digamos assim, medicinais. As máscaras que são utilizadas em ambientes hospitalares, que são as máscaras cirúrgicas ou os respiradores PFF2, que é o N95. Certo. Já que a doutora falou sobre máscara, deixa eu antecipar esse tema. Hoje eu vi num grupo alguém falando, botando um vídeo sobre a máscara descartável. Eu não cheguei a assistir o vídeo, mas é algo que mostrou negativo, né? E ele colocou embaixo: não use máscara descartável. E muita gente também fala sobre a questão da máscara fazer mal, né? Por conta do gás carbônico, por conta da atividade física e etc. O que é que a doutora pode falar sobre essas questões referentes à máscara? Bom, a gente está passando por um momento epidemiológico que não tem nem como a gente questionar o uso da máscara. Nós sabemos que a principal forma de transmissão desse vírus é pela via respiratória. E essa via é uma via que a gente não consegue enxergar, mas que ao nós falarmos, nós eliminamos várias gotículas e que se a pessoa mantém que está numa proximidade tal, a contaminação ocorre. Então, o uso da máscara é fundamental, mesmo nas pessoas vacinadas. Elas precisam manter o uso de máscara. Se as pessoas não estão tolerando utilizar máscara para fazer suas atividades físicas, então interrompe-se a atividade física nesse momento, mas a gente não pode tolerar que em ambientes públicos, em ambientes externos, ambientes em que a gente tenha contato com outras pessoas, não se faça isso através da utilização da máscara. É de fundamental importância. E a máscara que se recomenda, como eu falei, né, o ideal é que sejam essas máscaras cirúrgicas. São máscaras, a cirúrgica é uma máscara descartável de uso único, e os respiradores PFF2, que possuem mais camadas de proteção, elas protegem contra não só as gotículas que são eliminadas ao falar, mas também quando há uma pulverização dessas secreções respiratórias. Então, nesse caso, essas máscaras, a PFF2, ela tem uma durabilidade maior. Elas são descartáveis, porque elas não são reprocessadas, mas elas não são de uso único. Elas podem ser utilizadas enquanto não houver sujidade, não houver deformidade na máscara, não houver umidade. Essas máscaras elas podem ser reutilizadas, devendo ser acondicionadas em locais ventilados. Então, geralmente, a gente recomenda que coloque num saquinho de papel, esse saquinho de pão, saquinho de pipoca, e não em sacos plásticos, né, para não gerar umidade, nem o calor que ajuda a proliferar os micro-organismos. Mas a máscara é um equipamento fundamental para o controle dessa pandemia. E não está
liberada de uso nem para aqueles que estiverem com seu esquema vacinal completo. Inclusive, os Estados Unidos, né, chegaram a liberar bastante, já está retornando. A Biomed está dizendo aqui, Biomed do curso de biomedicina, e o objetivo é uma parte do microscópio que nos permite uma ótima visualização dos micro-organismos. Maravilha. O objetivo também é algo da fotografia, que é a minha praia. Daniela Salles, boa noite. Boa noite, Daniela. Tá falando de onde? Adeno José, Paulo Henrique Farias, meu querido sogro Marivaldo Hora, Maíse Laiane, minha cunhada, Oxente Isa, Wanda Kiel, Gessé Amaro, professor Alexandrino, nobríssimo Alexandrino, seja bem-vindo. Kate Alaíce, essa resistência à vacina em decorrência das teorias absurdas não ajuda em nada. Beleza, Laíce? Querinea está na área. Robson Souza, Ari Persiano, muito bom mesmo, nobríssimo. O bruxo da ilha tá com muita bruxaria aí na ilha, bruxo? Faz uma bruxaria para acabar com essa pandemia, bruxo. Tá dando boa noite aqui. Marivaldo, faz caminhada em via pública com grande circulação de veículos, não seria prejudicial à saúde? Fazer caminhada em via pública com grande circulação de veículos não seria prejudicial à saúde? Está perguntando aqui o Marivaldo. Da emissão do monóxido de carbono, né? Isso. Assim, uma via pública, geralmente isso está diluído, né? Também, mas não tem como, né? A gente tem que se adaptar à situação, né? Ao momento. É um momento de muito cuidado. A gente não pode flexibilizar o uso de máscara, infelizmente. Beleza. Ivana Nogueira, biomédica, coraçõezinho. João Paulo, psiforte. Aí, ó, psicoterapia, psicólogo forte aí. Psiforte. Pronto. A variante Delta, o perigo dela é apenas por conta da questão dela se espalhar mais facilmente, ou as consequências delas são mais graves, ela leva mais para estados graves? E a outra questão que eu queria perguntar era se ela proporciona que evolua para a forma mais grave, né? E se existe alguma situação de a vacina não conseguir combatê-la? Bom, a variante Delta, a importância dela é justamente, né, como eu falei, esse mecanismo adaptativo do vírus, ele vai desenvolvendo mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos fazem com que ele se replique mais alto, mais rápido. Essa replicação mais rápida, ela leva a uma alta carga viral nas vias respiratórias, e isso associado com a resposta do organismo do indivíduo para o combate da infecção é que gera o processo inflamatório grave que essa doença provoca. Então, quanto maior a carga viral, presume-se que haja um risco maior de formas mais graves da doença. E também ela se transmite de uma maneira mais rápida e mais forte. As variantes, elas sofrem mutações, alterações na proteína da espícula, né? Que é justamente a área onde as vacinas, nessa proteína que geralmente a gente trabalha as vacinas para a produção dos anticorpos. Então, essas variantes, à medida que há essas mutações frequentes, e essas mutações vão ocorrer cada vez mais facilmente. Quanto maior for a circulação do vírus, quanto for maior a passagem desses vírus no organismo humano, há uma pressão para que essas mutações ocorram mais rápido. Então, essas mudanças nessa proteína, elas podem fazer com que as vacinas percam a sua capacidade de imunogenicidade. Porque o sistema imunológico ele funciona como um mecanismo que se fosse chave fechadora. Existe uma ligação de receptores específicos do vírus nas células do hospedeiro, e que se esses receptores se modificarem, ele deixa então de haver essa interação. Então, se a proteína, se o vírus ele muda esse receptor dele, não tem como a gente fazer essa ligação, e então o produto ele perde o seu efeito. Então, existe um grande risco de que mutações futuras, até o momento, nos estudos realizados, não demonstraram até o momento que essas vacinas perderam a sua eficácia, o seu potencial de proteção, mas existe um potencial muito grande de que mutações futuras ocorrendo possam prejudicar a capacidade de produção de anticorpos gerados pelas vacinas. Certo. O Rio de Janeiro, eu acho que hoje
está chegando até um epicentro, né, da pandemia no Brasil. E uma outra informação importante que chegou hoje é que o Rio de Janeiro já cogita, por conta da falta de vacinas, misturar as vacinas. Né? Você que tomou da Oxford, você tomar da Moderna e por aí vai. Como é que estão os estudos sobre isso? Né? É seguro? Porque muita coisa já se falou, o pessoal batia perfil que não se podia misturar, né? E hoje já se fala em misturar a vacina. Como é que estão os estudos sobre isso? Na realidade, quando a gente fala que não pode misturar, é porque não existem estudos suficientes que mostrem a segurança, né, dessa mistura. Como a gente falou lá no início, foi um tempo recorde a produção das vacinas, e essas vacinas elas foram estudadas em determinado grupo populacional, em determinadas condições, e não houve esse estudo de você começar com uma vacina e terminar com outra. Entretanto, já existem recomendações que a gente chama de intercambiabilidade, né, de trocar os imunobiológicos. Nas situações das gestantes, houve eventos graves relacionados à vacinação da gestante com a vacina da AstraZeneca em relação à trombose. Então, hoje já tem uma liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para intercambiar essas vacinas nas gestantes puérperas e nos indivíduos que tiveram eventos adversos graves com determinada vacina. Então, há uma permissão. Mas a gente não pode fazer isso de livre-arbítrio sem que haja um respaldo científico de que isso realmente seja eficaz. Isso está sendo feito, inclusive se pensou, por conta das variantes, né, por conta das mutações, que se a gente utilizasse vacinas com diferentes mecanismos de produção de anticorpos, né, tem vacinas que são de RNA mensageiro, vacinas que são de vetor viral. Então, se a gente misturasse isso, então a gente conseguiria atacar vários, digamos assim, sítios e produzir uma resposta imunológica melhor. Mas estudos estão sendo conduzidos nesse sentido. O que nós temos hoje de liberado é essa intercambiabilidade e isso passa por uma câmara técnica, isso tem que ser feito um relatório médico, não é de livre-arbítrio. Não é eu chegar assim, não quero tomar porque eu tive um evento grave. Não, você tem que ter um respaldo do médico que lhe acompanhe, para que ele faça um relatório com justificativa. Isso vai ser avaliado por uma câmara técnica para liberar, então, a possibilidade de mudança do imunobiológico. Mas estudos estão sendo conduzidos, existe uma grande possibilidade de que isso seja algo positivo, né, para se fazer, no intuito de você aumentar uma cobertura de proteção para fazer frente a essas mutações que estão ocorrendo. Certo, a Rose Maidia está colocando aqui, excelente live, esclarecedora, imperdível. Muito obrigado, querida Rose. Temos 611, Níger, Rosa Cruz, Maria Hora, minha sogra, seja bem-vinda. VC Policial. Vamos lá, tem também, se fala também da possibilidade da terceira dose, né, da vacina. Pelo que você estuda, existe realmente essa necessidade da terceira dose? Como é que vai ser nossa vida a partir de então, né? O ano que vem a gente vai precisar tomar de novo as 3 doses, né? E assim por diante. O que você tem de estudo sobre isso? Não se sabe, né? O conhecimento está sendo construído ao longo da pandemia. O que a gente sabe é que alguns estudos mostram que na população acima dos 50 anos, 55 anos, que há um aumento da produção de anticorpos quando você faz uma terceira dose. E está se preconizando, né, na verdade, nos idosos acima de 60 anos, que essa terceira dose possa ser fato. Mas ainda não existe também uma liberação. Inclusive, no nosso país, né, onde a gente está ainda tentando concluir essa vacinação inicial, pensar numa terceira dose nesse momento, acho que não seria o ponto, né? A gente precisa tentar garantir que as pessoas, pelo menos, tomem o seu esquema básico. Então, certo. Lógico que a gente defende a vacina, né? Eu mesmo já tomei as 2 doses, né? Acreditamos realmente que a vacina é um fator preponderante para que nós possamos estar arrefecendo, né, o poder dessa pandemia. Mas eu queria matar uma curiosidade que possa ser de muita gente, né? Você já falou a questão da trombose, a gente conhece vários casos de pessoas que, eu conheço pelo menos, ou 2, que teve problema com trombose, inclusive veio a óbito. Existe alguma contraindicação para se tomar vacina? Não. A única contraindicação à vacina é a alergia aos seus componentes.
né? Cada vacina tem seus agentes que conservam a vacina. Então, o que tem hoje de contraindicação é isso. Trata-se de uma vacina de vírus que é inativado, não um vírus vivo. As vacinas de vírus vivo, elas podem simular a doença em pessoas que têm uma imunidade baixa, mas no caso da vacina da Covid, não. É uma vacina de vírus inativado, então ela não corre esse risco. Agora sim, como eu falei anteriormente, se houve um evento adverso grave, né, se a pessoa teve a vacina e tem um nexo de causalidade, digamos, entre o evento trombótico com a vacinação, aí pode haver a intercambialidade. A gente pode optar por um outro imunobiológico para completar essa vacina. Entendi. Vamos falar sobre algumas peculiaridades, né, da Covid. Você falou que é um vírus inteligente, né? Muita gente falou que tem pessoas que são quase que imunes, outros teve uma citação do cidadão lá nos Estados Unidos que teve o vírus várias vezes, né? Positivou várias vezes e passou maus bocados, conseguiu sobreviver. Enquanto tem outras pessoas, né, como até o meu caso, que eu tive a Covid e só soube porque fiz o teste, porque eu tive contato com alguém. Porque eu fiz o teste, deu positivo, mas eu não tive nenhum tipo de sintoma. Aí tomei a primeira dose e não tive nada. Já na segunda dose eu tive uma certa reação, mas bem leve. Então, assim, como é que estão também essas informações sobre essas peculiaridades da vacina? Por exemplo, eu já tive Covid, embora não tenha sentido nada, e minha esposa não teve. A princípio, testou várias vezes e não deu positivo. Por que esse tipo de coisa acontece? Fala-se de DNA, fala-se do sangue, tipo sanguíneo, fator sanguíneo. Existe já alguma informação sobre essas peculiaridades da Covid? Não, o que a gente sabe, na realidade, é que a gente se apega muito assim. Eu não tive porque a gente imagina que não teve, porque não teve sintomas clínicos. Né? No caso, sua esposa foi contactante, ela fez exame e não adquiriu. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a doença tem um amplo espectro clínico. Então, se eu pego a doença, eu posso ter formas assintomáticas, formas pouco sintomáticas ou formas graves. E isso a gente não tem como prever. Obviamente que existem os grupos de risco, que a gente vê, né, que tem uma possibilidade de evoluir para formas mais graves da doença, como as pessoas com obesidade, pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Então, são populações que nós avaliamos e vimos que tem um risco maior de complicação. Mas o que a gente precisa assim, avaliar é se essas pessoas não pegaram porque elas tiveram um contato, mas será que elas não tinham uma proteção anterior dada por uma infecção assintomática? Ou seja, será que a pessoa se contaminou previamente, ela desenvolve anticorpos que são protetores, que podem não ser duradouros, né? Porque a proteção dada pela infecção natural ela pode decair ao longo do tempo, mas pode ser que naquele momento da exposição ela ainda possuísse alguns anticorpos que evitaram com que ela apresentasse a doença sintomática. A gente tem que saber também qual o tipo de teste que está sendo realizado, porque existem os testes, eles devem ser feitos de acordo com o tempo da infecção, com o tempo da exposição. Então, para a gente diagnosticar infecções recentes, infecções agudas, a indicação são os testes moleculares, que é o RT-PCR, ou o teste de antígeno. Então, se eu tenho uma exposição e eu faço a sorologia, pode não ter sido um teste adequado para o momento da infecção em que eu me encontrava. Ou se, de repente, eu faço também um PCR com mais de 10 dias de exposição, ele pode dar um falso negativo, porque a gente já espera que nessa fase a positividade seja menor. Mas podem existir vários outros fatores, né, de proteção contra a infecção. Nós esperávamos, né, eu trabalho numa unidade de referência de doenças infecciosas, cujo principal público eram os pacientes portadores de HIV. E a gente tinha um medo e uma preocupação muito grande com esses pacientes em relação à pandemia, porque eles são pacientes com imunodeficiência, muitos deles com imunodeficiência grave. E nós não vimos os pacientes com HIV apresentarem quadros mais graves ou com uma frequência maior do que a população em geral. Então, essas coisas todas estão sendo estudadas, porque são vários fatores, são várias situações que estão sendo analisadas para que se possa avaliar se existe realmente algum fator de proteção em algum determinado grupo populacional que evite que se contamine, né? Mas ainda não temos nada nesse sentido. Mas o que pode acontecer nessas situações de exposição e não desenvolvimento de doença é
a possibilidade da pessoa ainda ter alguns anticorpos protetores de exposições anteriores. Certo, são exatamente 19 horas e 51 minutos, bate-papo na rede, na rádio, APPM News e no Instagram. Temos aqui Roque Alberto, temos a mensagem da Biomed. A questão da trombose pode estar relacionada a problemas já pré-existentes no organismo? Sim, pode sim. Nós temos pessoas que têm, que a gente chama de trombofilia, que tem uma tendência a desenvolver trombos, né? Trombose. E associado com a uma infecção por um vírus que também é trombogênico, isso potencializa. É, existe um mecanismo fisiopatológico que leva a esse estado trombogênico causado pelo vírus. Mas pode sim, a gente tem que avaliar sempre a questão do nexo de causalidade, né? Porque pode ser uma coincidência. As mulheres, por exemplo, puérperas, elas já têm um risco natural de desenvolver trombose pelo estado puerperal, né? Pela gravidez, pelo procedimento do parto, às vezes um parto cirúrgico, pessoas em pós-operatório, elas têm um risco maior de trombose, e se coincidentemente ela tomar vacina, a gente fica sem ter esse parâmetro. Por isso que esses eventos, eles são sempre avaliados. Os eventos adversos pós-vacinais, eles devem ser notificados e acompanhados e avaliados para que a gente possa estabelecer, então, um nexo de causalidade. Porque até então é um nexo de temporalidade entre o evento e a vacina. Mas depois a gente tem que conseguir fazer esse intercâmbio. E é importantíssimo que as pessoas que se vacinam e que apresentam algum tipo de evento que não é o habitual, o descrito no habitual, elas procurem a unidade de saúde para que tenham esses eventos notificados. Porque somente assim a gente pode ter uma noção de quais são os eventos mais comuns que não estão descritos na bula do produto, né? Porque eles só vão aparecer à medida em que o produto é utilizado em ampla escala. Maravilha, nós estamos na reta final, né, do Bate-Papo na Rede, com essa conversa maravilhosa com a querida infectologista Alice Sena. Você que ainda tem pergunta a fazer, aproveite para fazer, viu? Que nós vamos correndo aqui para o final. Tem aqui a Biomed que fala aqui, sistema imune, ativo e forte, risos. A Alzira está na área. Meu tema de TCC está sendo justamente sobre Covid, estudo de campo sobre sequelas pós-vírus e como ficou a qualidade de vida das pessoas que tiveram contato com o vírus. Maravilha, eu já aproveitando aqui o bate-papo na rede para utilizar no TCC, a meia live. Maravilha, Bio. Tam Paixão está na área. Edson Luiz, Rosa Cruz, Risos. Karine Vivas, a querida amiga, que eu acho que, não sei se já mudou de profissão, mas quando eu conheci era aeromoça, viajando bastante. Belle Excede, Fabrício Off, é o que de oficial, Fabrício? Saturnino Cabra. Eu tenho uma pergunta aqui no Zap, que é de Márcia Pinheiro, ela disse que está ouvindo pela PPM lá em Feira de Santana. E ela mandou a seguinte pergunta, que se quando a pessoa é curada do coronavírus, né, ela foi infectada, foi curada, não testa mais, né, se o vírus ele é destruído pelo organismo ou se ele fica escondido, se é tipo herpes, né, que o vírus fica ainda ali, você pode lá no futuro ter alguma reação, ou até transmitir para outra pessoa, sei lá. Não, quando a pessoa é curada, o vírus foi eliminado do organismo, ele não fica latente. Né? Não existe reativação da infecção anterior. Ele é eliminado, o que pode haver uma recontaminação, uma reexposição e reinfecção. Mas o vírus é eliminado, em geral, nas pessoas que não têm deficiência imunológica grave e que não fazem um quadro muito grave, em torno de 10 dias a pessoa já não é contaminante, ela não transmite mais. Entretanto, os pacientes que fazem quadros mais graves de infecção, que precisam de uma atenção em unidade de terapia intensiva, ou que tem um grau de imunodeficiência muito alto, a gente estende esse período de quarentena para 20 dias, porque nesse período não existe mais transmissibilidade. E é importante também a gente enfatizar que não tem nenhuma recomendação de retestagem para a liberação do isolamento, porque o RT-PCR ele pode persistir positivo, é um exame que faz uma amplificação das partículas virais, ele pode persistir positivo por estar amplificando partículas inertes do vírus. Então, a gente não utiliza isso como forma de liberação do isolamento, e sim a questão temporal mesmo e dos sintomas. A pessoa estando assintomática e tendo mais de 10 dias, nos casos mais comuns, é liberado, então, o isolamento e o vírus não fica em latência no organismo.
Certo, Renato Santos está na área, vamos ver aqui mais. Rosa Cruz, parabéns pela live, atual e esclarecedora. Obrigado, querida, seja muito bem-vinda. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai também para a Quinha Soares, lá de Ilhéus, também entrou agora, a Érica, vai para o YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas, você poderá consultar lá quantas vezes quiser. Bom, como eu te falei inicialmente, né, para a gente arrematar, já existe a possibilidade, né, os estudos, a preparação para o Réveillon, para o Carnaval, né, o jogo do Bahia agora, no fim de semana, já abriu para 25 pessoas, né, já se pensa em abrir a Fórmula 1, né, então, claro que é em outro continente, mas já vai abrir para o público normal a partir né, da próxima temporada. Como é que a doutora avalia o momento em que vivemos, né? Eu ouvi dizer até, o James Martins, da Rádio Metrópole, falou que ele acha que esse momento é até mais complicado, porque é um momento que você acaba se descuidando por achar que está tudo zerado, né? Que a pandemia já acabou a temporada, já teve a primeira, a segunda, a terceira temporada, já acabou agora, não vai ter uma outra temporada e a prorrogação está livre, né? Qual é a avaliação que a doutora que convive nesse ambiente, né, de estudos da Covid pensa sobre essas aberturas, sobre esse novo momento? Eu acho que isso aí é um efeito bumerangue, né? A gente fica naquele vai e vem insano. Entendo, né, que a gente precisa de uma retomada da economia, a situação é muito crítica para algumas pessoas que dependem, né, do comércio, do seu emprego, do seu trabalho. É necessário, mas existem coisas que são desnecessárias e inoportunas. Eu acredito que esses eventos com possibilidade de aglomeração de pessoas é inoportuno nesse momento, porque a gente não tem o controle da transmissibilidade do vírus. O vírus ainda está circulando em alta e se a gente começa a flexibilizar muito isso, nós estamos sob risco de uma nova onda, né, onde nós já temos uma população de profissionais de saúde esgotada, né? É um trabalho intenso e desgastante lidar com pacientes graves de Covid, não só pelo risco de contaminação, né, que o profissional de saúde também está sob risco, mas pelo trabalho extenuante mesmo, pelo desgaste físico e emocional de você ver pessoas com doenças graves, pessoas, agora nessa última onda, pessoas jovens, né, com doenças gravíssimas, pessoas morrendo, pessoas perdendo vários entes ao mesmo tempo. Então, eu acho que não é o momento oportuno para isso. Eu acho que o momento oportuno é da gente intensificar a vacinação, intensificar as medidas de segurança, para que a gente possa garantir essa abertura de uma forma mais duradoura. Que a gente não venha estar toda hora abrindo e fechando, porque isso que eu acho que é muito mais desgastante para as pessoas. Então, essa retomada de atividades que para mim não são essenciais nesse momento, né? Eu acho que é extremamente equivocada e inoportuna. Eventos, teste de Réveillon, de Carnaval, nós podemos passar sem isso, né? Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais e ter a garantia de que nós estamos no momento em que a pandemia está controlada. Nós temos vários exemplos em outros países de como isso se comporta, de como esses eventos, como nos Estados Unidos, que abriram mão e estão tendo que retomar algumas medidas. Então, eu acho que não é o momento, né? E se você puder evitar, né, de participar desse tipo de eventos, apesar de ser uma decisão superior aos médicos, superior à nossa vontade, mas nós temos o livre-arbítrio. Vamos, se quisermos ir. E eu acredito que não é o momento. Ari Persiano está dizendo aqui, muito bom. Obrigado, Ari, por estar aí assistindo até agora. Vamos chegando ao final aqui, são 20 horas. Temos aqui a mensagem, não, aqui o H. Barreto também entrou aqui. Rosana Conceição. Rose Maidia, tenho percebido pessoas usando 2 máscaras de tecido. Eu também estava pensando nisso durante a live, acabei não perguntando. Faz sentido isso? É treinamento de pensação isso, viu, Rose? Não, as pessoas utilizam pensando que está reforçando a proteção. Na realidade, seria interessante que se utilizasse a máscara cirúrgica, porque as máscaras medicinais, elas possuem filtros, não são só tecidos, né? Elas possuem filtros cujos poros evitam
a passagem dos agentes infecciosos. Então, o ideal seria isso. A gente tem que ter cuidado também ao acoplar a máscara no rosto, porque não adianta você colocar duas máscaras e essas máscaras não estarem bem aderidas à face, permitindo que nesses espaços penetrem secreções. Então, o ideal é não fazer isso, porque você dificulta o acoplamento adequado da máscara na face, e a máscara de tecido, mesmo você usando duas, ela não possui filtro, né? Então, os poros, ela permitem a passagem do agente infeccioso. Certo, um beijo para Adriele Dantas, minha filha está na área. Neidson, JM Felizes, Austrália e Estados Unidos com números grandiosos de casos. Exato, Saturnino, perfeito. JM, complicado este momento, verdade. Biomed, show, ótimas explicações. Saturnino, infelizmente não estão pensando na pandemia e sim em seus negócios, entre aspas. Rose Maidia também mandou aqui corações. Minha queridíssima. A Gleice Jane pergunta o seguinte: o que levou a doutora a escolher a infectologia como campo de atuação? Né? E aí eu queria que a doutora aproveitasse para falar sobre onde é, né, que atua, como foi, e assim, um breve relato de como foi, né, conviver com o ambiente de trabalho, principalmente no início, né, quando tudo era tão desconhecido com relação à pandemia. Bom, na verdade, eu só fiz medicina porque eu queria ser psiquiatra. Né? Eu tinha assim, muito medo, eu tinha medo de morto, eu tinha medo de sangue. E assim, como eu entendo que um profissional, para ser bem formado, ele deve passar por tudo, ele não deve se especializar de logo de início, eu fui vencendo as minhas dificuldades e tentei ter experiências em todas as áreas da medicina e me encantei com a infectologia. Foi algo assim, uma paixão inesperada. E optei por isso. A psiquiatria, para mim, era muito bonita na teoria, mas a prática eu ainda ficava assim meio receosa, e optei pela infecto, e acho que foi o caminho sem volta mesmo. Eu comecei, meu primeiro emprego como infectologista foi na unidade desse hospital que eu trabalho até hoje, né? É a unidade de referência de doenças infecciosas do estado da Bahia. Trabalhei na emergência dessa unidade até 2019, quando eu assumi agora a diretoria médica da instituição. E assim, não me arrependo de maneira nenhuma. Eu acho que algumas pessoas têm um preconceito contra as doenças infecciosas, têm medo de que você, ao trabalhar com ela, você venha se contaminar. Pelo contrário, né? Quando a gente trabalha e sabe com o que nós estamos lidando, nós somos capazes de nos precaver da maneira mais adequada possível. Então, nessa unidade que eu trabalho, a gente, exceto com a Covid, porque realmente é uma situação extra, né? Uma situação muito multifatorial, né? A gente não sabe nem se a pessoa se contaminou realmente no ambiente de trabalho ou fora, mas, exceto isso, a gente não vê praticamente ninguém que trabalha lá tendo adquirido alguma infecção relacionada à sua atividade profissional. Então, eu acho assim que é fundamental. E a minha trajetória foi isso. Eu fiz a minha residência médica em doenças infecciosas parasitárias, trabalhei muito tempo como emergencista da unidade de referência. Trabalhei também na parte de controle de infecção hospitalar, né? Infecções relacionadas à assistência à saúde, que é uma outra área, hein, que é importante também desmistificar uma série de questões relacionadas a erro médico, essas coisas. Posteriormente, eu fiz uma outra especialização, que é um outro concurso para médico legista, que é minha outra área, que faz a minha ponte com o direito, né? Então, depois que eu me tornei perita médica legista, eu senti a necessidade de ampliar meus conhecimentos na área de direito, mas como uma abertura mesmo de visão de mundo. Eu não atuo Maravilha. E essa é a minha caminhada. Que maravilha, viu? Parabéns. Eu fico muito feliz em conhecer pessoas assim, né? Que têm tanto conhecimento e buscam cada vez mais para ampliar o leque, aí buscam outras áreas que possam estar interrelacionadas. É fantástico. A Geni, minha querida Geni, esposa do pastor Edgar Sarmento, tá mandando aqui, excelente live, obrigado e parabéns, eu que agradeço. O pessoal tá lembrando aqui, ó, que a Biomed é de Piauí, rapaz, a galera de Piauí em peso, viu? Obrigado aí, pessoal de Piauí, assistindo aí a live.
O Ismário Barbosa. Ah, Osmário. Opa, eu abusava tanto do Tenente Mário, que eu falava para ele que o nome dele era um erro de concordância, porque Osmário não existe, é Osmários. Aí agora eu acabei lendo errado. O nome dele é Osmário. Grande Tenente Osmário, seja muito bem-vindo à live. Biomed, obrigado a vizinho por mandar a live. Ajudou muito. Rose Maidia, obrigado, doutora Alice, pelos esclarecimentos. Juliano aqui também, corações. Biomed Objetiva, sabia que você ia gostar. Adorei mesmo, a doutora tem uma didática muito boa e também gostamos da mesma área. Leléo Lima, Gleice Jane, como uma boa baiana, eu tenho que te dizer, a senhora broca. Risos, parabéns. Eita, Cate, maravilhosa mãe. Ah, é sua filha? Olha aí. Maravilhosa também. Jefferson Machado, meu cabeleireiro aí, ó. Rapaz, preciso ir cortar meu cabelo. Eu já cortei hoje sem você, porque não tô conseguindo chegar aí, rapaz. Tô cortando, tô te traindo. Rosa Cruz, doutora, muito competente, a abordagem didática é excelente. Boa noite, Jefferson. Saturnino, doutora Alice e Saturnino foram os precursores em falar de pandemia em escola de forma remota. Olha aí que maravilha. E Jefferson, vamos agendar, vamos sim. Live sensacional. A galera participando nesta reta final. Quais são as suas últimas considerações, querida Alice Sena, e onde a gente pode te encontrar para mais esclarecimentos? Pronto. Bom, minhas últimas considerações é que a gente mantenha todas as medidas de segurança, porque a pandemia ainda não acabou, né? Eu não quero ser assim, negativista, mas a gente tem que se manter alerta, porque ainda é um momento de apreensão. Nós estamos com uma variante que é de importância, de preocupação, pela sua capacidade de transmissibilidade, pelo risco de emergir uma nova onda. Então, não é o momento, né? O momento agora é de nós concentrarmos as nossas forças para que consigamos tomar vacina, persuadir aquelas pessoas que não fizeram o seu esquema vacinal completo para que o façam, para que a gente possa, em breve, ter um controle, né? Porque eu não acredito, não creio que a gente vá ser livre do vírus, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, mas de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila, né? Então, a minha mensagem é essa: mantenhamos a fé, mantenhamos a força, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que se fortaleçam. É um momento muito difícil, um momento de dores coletivas, um momento de reflexão e um momento de ressignificação da vida. Quando a gente passa por situações extremas como essa, né, de dores coletivas, né, o mundo inteiro passando por essa situação, não é possível que a gente não consiga refletir acerca do sentido da vida e do que é importante para a gente manter como nossa meta, né? Então, que a gente saiba reavaliar as nossas metas, que a gente saiba valorizar o que é aquilo realmente que tem valor e respeitar o outro. Porque à medida que a gente respeita o outro, a gente está contribuindo para um bem comum. Então, e entender também que inclusive, como a gente estava falando, a vacina não é um ato individual, né? Exatamente. É um ato coletivo, porque não adianta todo mundo se vacinar, muita gente se vacinar e outras pessoas não se vacinarem, porque ela vai poder se contaminar e proporcionar a formação de outras variantes, né? Então é um ato coletivo. Se você não se vacina, você está sendo um egoísta, né? Complicando a todo um sistema. Com certeza. E onde me encontra, eu estou na diretoria médica do Instituto Couto Maia, que é a unidade de referência do estado da Bahia. Sou perita médica legista no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues e trabalho em algumas clínicas privadas. Então, estejam à vontade, se vocês precisarem de qualquer esclarecimento, o meu Instagram é Alice Sena Médio Profissional e Alice Sena. Vocês podem me encontrar e estou à disposição de vocês. Tem uma página no YouTube, a Maria Alice Sena, onde eu posto alguns vídeos com assuntos relacionados à medicina e ao direito médico. Então, se vocês quiserem seguir, só chegar lá e adicionar. Maravilha. O Juliano está dizendo aqui que vem outras. Beleza, vão vir mesmo. A gente sempre faz a live aqui às terças-feiras, né? De vez em quando com algumas variações, segunda ou quarta, mas normalmente às terças, semana sim, semana não. Nós estamos aqui com
várias entrevistas bem legais. Se você acessar lá o YouTube Jornalizando por Ednei Dantas, tem várias entrevistas, a maioria profissionais de saúde, né, principalmente pelo momento que a gente vive. Foi esse momento que estimulou a gente a criar esse programa Bate-Papo na Rede, né? Então tem lá conversa com nutricionista, com fisioterapeutas, me lembre aí, Gleice Janiora, com psicólogos, tem várias opções lá, tudo você pode encontrar lá no Bate-Papo na Rede. O Oswaldo, né, que foi que me apresentou a doutora, está mandando aqui uma mensagem, está ouvindo aqui pela rádio, né, da PPM, diga que eu estou mandando um abraço, então um abraço aí do Oswaldo para a doutora. Uma última pergunta aqui, o Marivaldo disse assim, ó, queda de cabelo é pós-Covid e reações na garganta é normal? Eu já ouvi comentários de que pessoas que contraíram o vírus tem mais irritação, determinado... Tem também a questão do esquecimento, né? Tem algumas pessoas que têm tido esquecimentos atreladas à Covid. Infelizmente, né? Apesar de, além de tudo, existe uma síndrome pós-Covid, né? Que são sintomas que persistem ao longo do tempo, mesmo que as pessoas estejam curadas da infecção. E uma das coisas muito frequentes que a gente tem visto é essa queixa de queda de cabelo, dificuldade de concentração, perda de memória, perda de fôlego, né? Uma dificuldade para respirar. Então, existem sintomas que persistem. Agora, é importante que se faça um acompanhamento médico no pós-Covid, porque como a doença causa uma inflamação muito grande do organismo como um todo, e principalmente no pulmão, pode haver sequelas permanentes. Então, essas sequelas elas só vão ser avaliadas e definidas após um certo tempo, né? Em torno de 3 a 6 meses, que é quando as imagens relacionadas ao evento inicial elas começam a desaparecer e vão ficar, então, aquilo que é persistente. Então, é importante que se faça isso para ver se é necessário fisioterapia, algum tratamento para minimizar as sequelas dessa doença, né? A senhora já percebeu que eu não estou conseguindo terminar, né? Que a conversa está tão agradável que eu quero ficar aqui na rede até umas horas. Eu queria parabenizar a sua internet, porque a senhora tirou uma dúvida para mim. Porque as pessoas comentam muito que a hora das 19 horas, na primeira temporada, foram 16 lives, eu fazia às 20 horas. Normalmente era de boa. Quando nessa segunda temporada eu passei a fazer às 19 horas, muitos acontecem da internet de vez em quando dá uma falhada, dá uma cortada, a imagem não fica muito boa. A da senhora foi perfeita do início ao fim, então não tem negócio de engarrafamento de internet não, é qualidade mesmo. Gleice está dizendo aqui, ó, como diria minha avó, a pressa é inimiga da perfeição, ou ainda devagar se vai longe. Então, vamos com calma nas aglomerações. Biomed, show demais, sucesso. GS Santos entrou agora, vai ver, assista completa aí, viu? Daqui a pouco no Instagram e no YouTube. Saturnino, parabéns. Gleiciane, que orgulho, uma mulher arretada, mulheres no comando. Também fiquei muito feliz, viu? Jairinho Ribeiro também aqui, Vieira, Vini, Tâmara, Regina, Seixas, Saturnino, faz uma live, doutora, para a comunidade de Saturnino Cabral. Os pais estão cheios de dúvidas, apesar dos nossos esclarecimentos, nada melhor que uma infectologista tirar essas dúvidas. Olha aí, olha o convite. Então pronto, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, 20 horas e 15 minutos, para você que está ouvindo aí pela rádio APPM News, obrigado por estar até aqui, até a próxima edição, sem ser essa terça, a próxima, nós, provavelmente o Bate-Papo na Rede vai ser com Adjaneara Costa, que é uma contadora e educadora financeira, ela tem algumas informações importantes, tanto para os policiais militares, como para quem não é policial militar, para falar sobre educação financeira, né? Eu falo para os policiais militares porque como a página do Jornalizando, ela começou, né, postando fotos de policiais, porque eu sou jornalista e atuo na área da Polícia Militar por ser também policial, então a audiência também maciça é dos policiais militares. Aí nós entramos na área da fotografia e de outras áreas de jornalismo e trouxemos outras pessoas para o Jornalizando, mas temos muitos policiais aqui
Então, a Daniela também é cabo da Polícia Militar, então ela vai trazer também informações financeiras sobre a corporação e também para quem não é da corporação, sem ser essa terça a outra, às 19 horas, aqui no Bate-Papo na Rede. Muito obrigado, doutora. Gratidão por ter atendido ao chamado e até a próxima, porque eu tenho certeza que como a senhora percorre vários outros ramos, né, do direito, da medicina, nós vamos ter outras oportunidades de conversar aqui no Bate-Papo na Rede. Pronto, estou à disposição para vocês e, por amor, mantenham as medidas de segurança e tomem a vacina. Nobríssimos, obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau, doutora. Tchauzinho.